Boa tarde, alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia na etapa 7. O nosso aviso de sempre, caderno, caneta e lápis em mãos. Organize, esteja num ambiente silencioso, tranquilo e se desligue das redes sociais para que você possa melhor acompanhar a nossa aula de hoje, certo? O nosso outro aviso importante é expandir a tela. Está aparecendo essa telazinha no seu celular agora, clique aqui nesse quadradozinho para que você possa melhor visualizar a nossa aula de hoje. Lembrando que na nossa última aula foi passada uma atividade sobre cultura e ideologia, e na aula de hoje vamos fazer a devolutiva e continuar o nosso conteúdo sobre cultura, no caso hoje de interferências culturais. Um outro aviso muito importante que eu deixo para vocês neste momento é o seguinte: ficar atento ao que é pedido em cada aula. Às vezes é só a frequência, mas às vezes você precisa enviar uma atividade. Muitas vezes tem alunos que enviam uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que foi pedido no dia. Eu acabo solicitando o reenvio da atividade. Então, gente, preste atenção nesse caso, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente no privado para que a gente possa orientar o que é que você deve fazer se você não estiver entendendo, tá bom? Então, uma das nossas questões da atividade era qual era a diferença entre cultura e ideologia. Eu fiz uma videoaula para vocês e ficou claro que lá na videoaula e no próprio material que eu postei para vocês pesquisarem, cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. A língua, a roupa que a gente veste, o modo como a gente se comporta, as nossas tradições, as festas, tudo isso é cultura. O ser humano, ele cria, né? E a ideologia seria a forma como nos comportamos diante das coisas, né? Vamos supor que uma pessoa está vestindo a roupa da moda porque viu outra pessoa vestindo ou falando, isso é ideologia, ela está seguindo a ideia do momento, alguma coisa. Então, cultura e ideologia. Então, se você fez diferente disso, corrija aí no seu caderno. Pausa essa tela ou print para que você possa responder direitinho. Parabéns a todos aqueles que fizeram dessa forma. E o que é a hegemonia, segundo o pensador italiano Antonio Gramsci? Esse foi um outro conceito, porque a gente está falando de sociologia, e a sociologia, ela é questionadora, ela argumenta que ela quer entender porque existe tanta desigualdade social, e muitos historiadores, aliás, muitos teóricos vão desenvolver aí conceitos para poder explicar. Um desses conceitos, desenvolvido pelo esse autor pensador italiano, é o de hegemonia. Quando se fala em hegemonia, se fala de um processo pela qual uma classe dominante consegue fazer seu projeto ser aceito pelos dominados, ou seja, a questão do capitalismo, né, o que tem todos os bens e tem o empregado, questão do dominante e do dominado, um que tem uma ideia, questão política também, de muitas pessoas que seguem. Então, gente, essa questão da hegemonia, né, a questão de dominar. E eu pedi na última questão para você citar os exemplos de hegemonia. Lembrando, pause essa tela e se você fez diferente, corrija aí no seu caderno. Se não, parabéns. Quais foram os exemplos que eu pedi para vocês citarem? Estava lá no nosso slidezinho também, que é a questão do explorado do lado do explorador, né? Aquela pessoa que sabe que é explorada, sabe que não tem seus direitos garantidos, mas está ali do lado. O negro escravocrata, o judeu nazista, outro exemplo bem prático, a mulher machista. A gente sabe que tem muitos homens machistas na sociedade, que acham que mulher que não tem que trabalhar, que o salário não deve ser igual. Mas aí, isso é o homem que faz. Aí tem uma mulher machista que defende que mulher deve ficar em casa fazendo comida, que não deve trabalhar, não deve estudar. Então, isso é um exemplo de hegemonia, ou seja, a pessoa aceita o discurso do dominador. O estudante contra a escola, o pobre idolatrando o rico, o trabalhador defendendo o patrão. Então, gente, está aqui a resposta das 3 questões relacionadas à cultura, ideologia e hegemonia. 3 conceitos que podem estar caindo na nossa avaliação diagnóstica ao final do mês. Hoje eu vou continuar falando com vocês sobre cultura para a gente entender aqui outros fatores que influenciam no que acontece na sociedade, muitas vezes que não é bom para a maioria, principalmente para as classes mais baixas. A gente já sabe que cultura voltando no slidezinho aqui, a gente já sabe que cultura é tudo que resulta da criação humana, né?
E, gente, é o seguinte, quando se fala em cultura e ideologia, vai aí tem muita influência do que acontece no mundo, né? O que é postado o que é postado nas redes sociais, o que é falado nas letras das músicas, as peças de teatro, o que é passado na televisão, nas propagandas. Tudo isso influencia as pessoas. Me diga bem que é uma coisa, quem de vocês não já usou uma roupa porque viu na TV ou no Instagram alguém utilizando? Então, isso, gente, são formas de persuasão, né? Todos nós seguimos ideologias, modificamos a nossa cultura, nossa forma de ser por influência da sociedade. Então, gente, uma classe se torna hegemônica quando, além do poder coercitivo, utiliza a persuasão, o consenso que é desenvolvido por um sistema elaborado por intelectuais a serviço do poder para convencer pessoas. Então, é isso que eu acabei de falar para você, a questão da persuasão. Querendo ou não, todos nós somos persuadidos pelas coisas do mundo. Por esse processo, cresceu uma cultura dominante e efetiva. Todo mundo tem a sua própria cultura, mas nós acabamos sendo dominados por outras culturas, sendo persuadidos por outras coisas que o mundo nos coloca. Olha aqui, um exemplozinho. Não, obrigada. A bruxa chega na porta oferecendo uma maçã. Não, obrigada. Quem que chega dessa vez é a cobra. Aí, com mais R$ 10 você ganha um celular. Olha aqui, agora é um homem bonito, bem vestido. E ele vai dizer no final para todos aqueles que foram lá, é questão de quê? De técnica, ou seja, a questão da persuasão. Depende como você tenta convencer as pessoas. A questão da propaganda. Você tem que ser muito inteligente para você conseguir persuadir as pessoas, fazer com que uma pessoa compre um determinado objeto. Você não comprou nesse porque ele não foi tão convincente, mas vem outro aqui com o mesmo produto e você acaba comprando. Então, gente, querendo ou não, a gente acaba sendo influenciado pelas coisas do mundo. E quando se fala em cultura, vem a questão das interferências culturais. A gente já eu acabei de falar para vocês que muitas vezes a gente tem a nossa própria cultura, nosso modo de ser, mas vem aí o mundo. Por isso que existe 4 termos relacionados à questão da cultura, que vocês podem estar pausando esse slide, essa tela de slide aqui neste momento, ou printando ela para você escrever no seu caderno. Coloca aí a aula de hoje, de sociologia, 16 de junho de 2021, coloca o conteúdo interferências culturais e escreva cada um desses conceitos para que você possa ter conteúdo suficiente para estudar para avaliação. Então, gente, quando se fala em cultura, a gente vai trabalhar com o termo de aculturação. E o que seria a aculturação? Seria o fato de uma cultura englobar a outra, né? É o que aconteceu na formação do Brasil, misturando cultura dos europeus com indígenas e africanos. A gente sabe que nós moramos no Brasil, mas a gente tem influência da cultura indígena na nossa alimentação, na nossa forma de vestir muitas vezes, africana, europeia. Então, esse fato de uma cultura englobar a outra, né, estar imersa em outra, se chama de aculturação, certo? Outro conceito é de dominação ou imperialismo cultural. O que seria isso? Seria uma cultura invade a outra. Aqui é forçado, né? Veja que essa invasão pode ser pode ser forçada, questão de terras, de invasão religiosa, mudança de língua, transmissão de ideologia. A gente vê aí que no mundo ainda existe muita essa questão, né? As pessoas não querem seguir um determinado conceito, uma determinada ideia, mas existe aí os opressores, aquelas pessoas que forçam a seguir algo. Então, isso é a questão da dominação ou imperialismo cultural. Um outro conceito é a questão da assimilação cultural. O que é isso, pessoal? É quando uma cultura é assimilada por outra e perde suas raízes. Seria como se você tivesse a tradição de ir à festa junina todo ano, mas você perder essa tradição, né? Por alguém que falou que não é importante, ou também você que não deu importância. Então, essa é a questão da assimilação cultural. Você perde as raízes, você costuma ir para outras coisas que não é mais o habitual da sua vida. Então, esse é um outro conceito de cultura. Por último, pessoal, eu trago para vocês o conceito de apropriação cultural.
O que seria isso, pessoal? É a adoção de elementos culturais fora do contexto original. É o caso do uso de turbantes, dreads, fantasias de índio, etc. São elementos de uma cultura, mas que são usados por outra cultura sem considerar a sua funcionalidade original. É como se, pessoal, se um objeto fosse utilizado lá em uma cultura com um determinado objetivo e uma pessoa pega e utiliza em outro sentido. Então, isso é apropriação cultural, muitas vezes sem saber por que eu estou usando. Muitas vezes a questão da moda, né? Às vezes ela tem um conceito e tudo, mas você acaba só utilizando porque quer, porque acha bonito, mas você não sabe todos os significados que tem por detrás daquela roupa, daquele conceito. Olha aqui o exemplo, né? Pessoa que acaba mudando o cabelo, fazendo tranças ou mudando a cor do olho e tudo. Então, seria a questão da apropriação cultural, fora do contexto original, fora do real significado. Então, gente, na nossa aula de hoje, trabalhamos o que é as interferências culturais. Se cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana, as interferências culturais vão ter a ver aí com o sentido de que você adquire outras culturas, que você é forçado a adquirir novos hábitos, novas culturas, que você também pode perder as suas raízes, que também você pode utilizar coisas de outras culturas sem saber o real significado. Então, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Para finalizar, você registra a sua frequência e participação na aula de hoje, no Mob Família, respondendo ao questionáriozinho e deixando um comentário sobre a nossa aula de hoje, tá bom, gente? Muito obrigada e até a próxima.